mesmo, porque eu acho que é o nosso melhor jeito de mudar o cenário do sedentarismo na gestação. Deixa eu só aceitar aqui isso. E agradeço muito o convite. Como o Henry falou, a gente é contemporâneo de faculdade, eu sou um pouquinho mais velha, mas hoje em dia eu que admiro muito mais o trabalho dele, com hipertensão e tudo, vejo as aulas em congresso e sempre fico pensando ali, falta alguém falando de exercício para essas hipertensas aí, porque a gente tem muito que melhorar. Então, é missão de nós, ginecologistas, mudarmos esse cenário, tá? E eu vou trazer para vocês hoje, inclusive, uma publicação mais recente do Colégio Americano de GO, que coloca na mão dos obstetras e de quem faz pré-natal, né? Em outros países é muito comum a enfermeira, né, fazer pré-natal. Então, quem cuida da gestante tem que saber sobre exercício na gestação. Então, vamos lá. Eu vou começar. Eu não me incomodo se vocês tiverem dúvida durante e quiserem interromper, mas no final aí sim eu vou pedir a participação de vocês, porque nós vamos ter alguns, como casos clínicos, tá bom? Então, vamos lá. Então, por que falar sobre exercício na gestação? Eu até coloquei aqui no ciclo gravídico puerperal, porque a gente vai falar de antes da gestação e depois da gestação também, tá? Então, o primeiro motivo é combate ao sedentarismo. Hoje em dia, todo profissional de saúde tem que combater o sedentarismo. É uma pandemia, a maior pandemia que a gente tem. A gente ouve muito falar de pandemia de obesidade, mas muito maior do que ela é a pandemia do sedentarismo, que tem o sedentário magro, que também é um ser doente, tá? Então, o sedentarismo é uma doença e a gente tem que combatê-lo. Nós, ginecologistas, como clínicos da mulher, né? Geralmente é o único médico que a mulher vai ao longo da vida, então a gente tem que combater o sedentarismo em todas as faixas etárias, desde a infância até o pós-menopausa, né? É um período de vida, a gestação, que a mulher quer ser saudável. Então, ela é uma janela de oportunidade para a gente incluir hábitos saudáveis, mudanças no estilo de vida. Então, aquela mulher que fuma, ela tem um estímulo a mais para parar de fumar. Se ela entende que não pode tomar bebida alcoólica, então ela vai ter esse estímulo para parar. É aquilo, vou fazer de tudo para o meu bebê. Então, uma vez que a gente conseguir explicar para a mulher que o exercício faz parte de uma gestação saudável, talvez ela se sinta mais motivada a incluir isso na sua rotina. Também para prevenir o ganho de peso excessivo. A gente sabe que o ganho de peso em si, independente da mulher apresentar doenças gestacionais, hipertensão, diabetes, só o ganho de peso já traz consequências ruins para a gestação, até no parto, né? Quem aqui gosta de operar aquela obesa de 150 quilos que não nasceu por baixo? Ninguém. Por quê? É uma cirurgia difícil, o anestesista vai ter dificuldade, a gente tem uma cicatrização de ferida operatória ruim, né? Precisa o R1 segurar dali, o outro segura aqui o panículo adiposo, é difícil. Então, só o ganho de peso já é uma consequência ruim, né, do sedentarismo, de maus hábitos alimentares. Além disso, a gente ainda, com o exercício físico, previne doenças, tanto nas mulheres de peso adequado, como nas sobrepeso e obesidade. Então, a gente previne hipertensão arterial, que ela apareça na gestação. Também a gente trata a hipertensão crônica, que aquela mulher já tinha antes da gestação. Muito provavelmente, essa hipertensão crônica, se ela é bem orientada, ela já faz exercício, porque o exercício físico é um dos pilares do tratamento da hipertensão. Então, ela já deveria fazer. Se ela não faz, tem que iniciar na gestação, para evitar a complicação da hipertensão crônica ou até para evitar de ser superajuntada, né, com pré-eclâmpsia. Diabetes, a mesma forma. Tanto diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, todos eles precisam do exercício como um pilar do tratamento. Também para os transtornos de humor, depressão, ansiedade. Aqui eu coloquei distúrbios do sono. Hoje a gente sabe a importância da gestante dormir bem, por muitos receptores de melatonina que tem na placenta, né? Então, e manutenção do ritmo circadiano. Então, dormir bem
é importante e o exercício físico ajuda nisso também. E também para prevenir tromboses. Então, o evento trombogênico, né, a gestação é um momento trombogênico e a gente sabe que o sangue parado no vaso sanguíneo é um dos componentes daquela tríade de Virchow. Então, se a gente mantém esse sangue circulando, a gente tem uma prevenção para eventos trombogênicos. E lembrar de distúrbios de coagulação, que a gestante pode ter como doença de base ou pode desenvolver na gestação. Também evitar desvios posturais e dores do terceiro trimestre. Isso é tão comum que a gente chega a achar que é normal, né? A gestante que fala, eu estou aqui com uma dor lombar no terceiro trimestre, a gente fala, normal da gravidez. Não, não é normal, é comum. Ela é que precisava estar com o corpo fortalecido para sustentar a gestação, para o corpo conseguir compensar os desvios posturais até fisiológicos da gestação, né? A gente também tem o exercício como preparação para o parto. Tanto parto normal, com exercícios até específicos, né? Fisioterapia de assoalho pélvico, exercícios de períneo, como pensando no exercício para trazer um condicionamento físico para um trabalho de parto, que não deixa de ser quase uma maratona, né? Então, dura muitas horas, tem contração muscular, tem aumento de frequência cardíaca, então uma mulher condicionada tem muito mais chances de enfrentar o trabalho de parto e não desistir no meio. Estou cansada, vou desistir. Então, preparar para o parto. Diminui todos os desconfortos de gestação e puerpério. Isso aqui é um dado subjetivo que às vezes a gente não consegue explicar por quê, mas, por exemplo, enjoos do primeiro trimestre, as mulheres ativas se queixam menos. Não sei se elas têm menos, isso a gente não consegue comprovar, mas o fato, ou se elas encaram o enjoo de uma maneira mais positiva, mas o fato é que ser ativa faz ela se queixar menos. No puerpério, então, isso é nítido, evidente. Você vai passar visita ali pós-parto de uma gestante, de uma mulher, né, que foi uma gestante ativa, ela está ali tentando se mexer, se exercitar, mesmo numa cesárea, né, pós-parto cesárea, ela está ali tentando fazer, tentando amamentar. A outra sedentária, geralmente, é aquela que está lá, morre de dor, está lá parada, largada, não aguenta nada e pede ajuda até para pôr o bebê no peito. Então, a gente vê uma positividade maior e uma vontade de vencer os desafios, né, da gestação e do puerpério. Outro fator muito importante é a gente pensar nas mulheres que são atletas, ou amadoras ou profissionais, ou aquela mulher que tem já um bom condicionamento. Se a gente não mantiver os exercícios físicos durante a gestação, a gente vai perder esse condicionamento. Tanto o condicionamento aeróbico, né, dos exercícios como corrida, natação, triatlo, enfim, como condicionamento muscular, força muscular mesmo, tá? Lembrando aqui uma coisa, que a gestação é um momento de perda de massa óssea e muscular, tá? Pelo predomínio de progesterona, né? A gente não tem o estrogênio predominando, então a gente tem a tendência de perder massa óssea e muscular. E como que a gente faz osso na mulher jovem? Com exercício e dieta adequada, claro, né? E como que a gente faz músculo? Com exercício. Então, no mínimo, manter a massa muscular e o condicionamento mesmo, né? A efetividade para aquele esporte em específico. Também para prevenir incontinência urinária. Embora a gente saiba, e lá no nosso ambulatório da ginecologia do esporte, a gente trata muito incontinência urinária em atleta, porque tem sim algumas modalidades que trazem consigo esse fator de risco, mas de um modo geral, a incontinência urinária é mais prevalente nas sedentárias, principalmente nas obesas e com sobrepeso. Então, a gente previne incontinência urinária com exercício físico e também pensando até no exercício específico para o assoalho pélvico, né? E também para melhorar a saúde do concepto até a vida adulta. A gente manda informações metabólicas via placentária da mãe ativa para o feto. Então, a gente chama isso de epigenética, né? Então, é a expressão genética que aquela criança pode ter e ela é melhor, com menor tendência à hipertensão e diabetes até na vida adulta desse bebê. É claro que para a gente chegar a essa conclusão, a gente imagina assim, que tem muitas influências, né? Por que uma pessoa na vida adulta vai desenvolver hipertensão?
Imaginem que tem diversos fatores, né? O estilo de vida daquela pessoa, quanto ela vai pesar desde que nasceu até a vida adulta. É lógico que tem muitas coisas, mas parece que a informação metabólica que este ser recebeu intraútero também conta para essa expressão genética até a sua vida adulta. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de antes de engravidar. Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar desse conceito de gestação de 12 meses. Esse conceito foi criado pensando principalmente, em 3 meses pré-concepcionais, antes da concepção, pensando mais em vitaminas, principalmente o ácido fólico. Mas, junto com ele, a gente tem aquela organização da gestante. Então, a mulher vai atualizar seu calendário vacinal, ver se ela usa algum medicamento de forma crônica que deve ser substituído na gestação, ajustar, né, dose para doenças como hipotiroidismo, né, são as mais frequentes, hipotiroidismo, ou às vezes ela usa até um medicamento para acne, que não pode engravidar usando, então tudo isso tem que ser organizado antes. Também os hábitos e vícios, né, tabagismo, etilismo, ou a alimentação. E aí, o que eu incluí? Esse número 6 aqui eu que coloquei. Nesses 3 meses pré-concepcionais, na consulta de planejamento de gestação, a gente deve falar sobre exercício. Por quê? Muitas sociedades publicaram guidelines dizendo que a prática regular de exercícios é benéfica antes e durante a gestação, certo? Então, a gente precisa introduzir esse exercício, ou organizar esse exercício. De repente, a mulher faz um exercício, um tipo de modalidade ou uma intensidade de exercício que na gestação não vai poder ser feita, então você já avisa. Quando você engravidar, você deve mudar isso aqui. Não necessariamente ela tem que mudar a partir do momento que ela está tentando, não é isso, até porque às vezes a gente tem 12 meses de tentativa, né? Mas aquilo que ela vai dizer, que você vai dizer para ela, quando você engravidar, você não deve fazer assim, assim e assim. Porque muitas vezes ela demora para ter uma primeira consulta com o obstetra. Então é bom que ela já saiba, né? Descobriu que está grávida, não mude isso, mude aquilo, continua tomando ácido fólico, né? Porque não raro a gente pega aquela gestante que fala assim, eu estava tomando, mas aí a hora que eu engravidei, eu não sabia se era para continuar o ácido fólico ou não, então eu parei. Na dúvida, eu parei. Então, a gente precisa, nessa consulta pré-concepcional, explicar direitinho como deve ser quando você descobrir que vai engravidar. Não faz exercício antes de engravidar? Então, vamos encorajar a começar. Por quê? A gente precisa, o que é o objetivo aqui? Escolher uma modalidade. Ela tem que saber fazer alguma coisa, pensando naquelas que não faziam nada, tá? Iniciar algum tipo de exercício. Aquela mulher que já fazia, se for uma modalidade proibida, as muito proibidas, na verdade, são só mergulho com cilindro e escalada em altitude, em grande altitude. Mas se ela tem uma modalidade de muito risco, por exemplo, ciclismo, eu pedalo na estrada. Vocês imaginem que talvez tenha um risco de queda, ela não vai pedalar na estrada gestante de 35 semanas, né? Então, explicar isso para ela, olha, talvez seja interessante você começar a pedalar indoor, ou na bicicleta ergométrica, ou na sua bike mesmo, no rolo, já ajustar essas coisas. Então, escolher ou adaptar a modalidade e para as que não faziam nada, iniciar algum tipo de exercício. Também para ela já adquirir algum condicionamento, certo? Quanto antes começar o exercício, melhor. Regulação hormonal, tão importante para engravidar, né? Insulina, cortisol e hormônios sexuais. A gente sabe a grande interferência que tem, a grande relação que tem a insulina, metabolismo de glicose com o ovário, né? Então, a gente vê, por exemplo, síndrome de ovário policístico, resistência insulínica, sobrepeso, acúmulo de gordura central, tudo isso tem muito a ver, né, com cortisol, com hormônios sexuais e insulina. E o exercício físico, ele traz uma regulação de tudo isso. Também para ela obter um IMC normal, índice de massa corpórea, né, ou manter, se ela tem o índice de massa corpórea normal, porque a gente sabe que até a fertilidade está diretamente relacionada com o índice de massa corpórea, tem muitos trabalhos mostrando que o IMC acima de 25, ele já começa a aumentar a taxa de infertilidade, e também o IMC abaixo de 18, tá?
Então, para a gente obter ou manter um IMC normal e também para a gente obter ou manter a massa magra que a mulher tem, principalmente em termos de músculo. Hoje a gente vê o músculo como um grande órgão, né? Mais um órgão do nosso sistema endócrino. Então, ele produz muitas citocinas, muitas coisas importantes para o nosso metabolismo geral. E também para o controle de ansiedade, principalmente daquelas mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem. Então, o exercício físico acaba sendo aí uma válvula de escape para tentar manter um pouco esse cortisol no seu nível normal. Bom, e durante a gestação? Primeira frase que eu queria, a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês é essa aqui. Os exercícios são seguros para a mãe e para o feto. Devem ser prescritos para todas as gestantes que não tiverem contraindicações. Então, é importante que os obstetras saibam quais são essas contraindicações e qualquer mulher que não esteja dentro dessa lista de contraindicação deve ter uma prescrição de exercício físico. Eu achei que eu já tivesse colocado aqui as contraindicações, mas eu vou falar antes para vocês como que a gente tem que entender o que vai impactar esse exercício físico com as mudanças gestacionais, tá? Então, essas modificações gravídicas da gestação. Vamos começar pelas adaptações circulatórias que a mulher sofre, que acredito que todos vocês saibam, mas eu vou explicar para vocês o que cada uma delas traz de consequência para o exercício físico. A mulher tem um aumento de volemia, né? Da ordem aí de 25%, às vezes até 50% da volemia inicial que ela tinha. Tem também um aumento do seu débito cardíaco. Afinal, mais volume de sangue, precisa o coração trabalhar mais para circular tudo isso. Diminuição da resistência vascular periférica. Isso aqui é muito importante na prescrição de exercício. Essa diminuição da resistência vascular periférica acontece para nutrir a placenta. Então, a placenta precisa ter vasos dilatados e sangue a toda hora. Mas isso a diminuição da resistência vascular não vai ser localizada só na placenta. Ela vai agir no corpo todo. Por isso, a gestante é hipotensa até, né? Então, porque ela tem vasodilatação generalizada. E ela tem também diminuição da reatividade aos agentes vasopressores. Então, quando precisa, os agentes vasopressores, tanto de átrio direito, carótida, que eles precisam, a pressão está caindo, vamos contrair algumas artérias e mandar fluxo sanguíneo, cerebral, cardíaco. Quando precisa desse mecanismo de defesa, ele aparece, só que ele é mais lento. Então, a gestante vivencia aquela hipotensão ali por alguns segundos a mais, até que a pressão se restabeleça. E aí, a gestante, ela pode ter dispneia aos esforços, até porque a própria progesterona embebe um pouco o centro respiratório aqui no bulbo. Então, a gestante tem uma frequência respiratória maior, tá? Levemente maior, até em repouso. Quando ela faz exercício, isso é mais evidente, mas o fato é que aquela mulher, às vezes, ela pode se sentir, nossa, parece que eu estou tão ofegante aqui, caminhando lentamente eu já estou ofegante. Então, se ela não souber que aquilo é esperado da gestação, que isso é fisiológico, talvez ela até abandone aquele exercício. Não vou nem fazer mais, porque eu já estou cansada, acho que eu não posso fazer. Ela tem que saber que a taquipneia é fisiológica. Também uma taquicardia, porque vocês lembram que eu falei que vai aumentar o débito cardíaco? O débito cardíaco, não sei se vocês se lembram da fórmula do débito cardíaco, que é volume sistólico vezes a frequência cardíaca. O volume sistólico, quanto o coração ejeta de sangue a cada sístole, depende da estrutura, né? Principalmente do ventrículo esquerdo. Então, dificilmente a mulher vai conseguir aumentar muito esse volume sistólico, porque isso é uma capacidade que ela vai adquirindo ao longo da vida toda, né? Mas a frequência cardíaca é possível aumentar. Então, é assim que a maioria das mulheres faz essa adaptação para aumentar, para circular, né, toda aquela volemia aumentada, para aumentar o débito cardíaco. Então, a frequência cardíaca da gestante, ela é levemente aumentada, até a de repouso. Também ela pode ter edema de membros inferiores, até por conta da vasodilatação periférica, né? Hiperfonese de bulhas, por trabalho cardíaco mesmo aumentado, até um sopro sistólico por aumento dessa volemia, e uma hipotensão supina. Então, se a gente olha todos esses sinais e sintomas aqui de uma gestante, a gente acha que ela é uma cardiopata,
mas ela não é, ela é só uma gestante. E ainda, pensando nos exercícios físicos, a gente tem que olhar muito com cuidado para essas modificações gravídicas na postura e deambulação. A gestante vai ter uma alteração do centro de gravidade, tá? Isso não acontece só no terceiro trimestre, quando o feto está grande. Não, desde o primeiro trimestre, só com o aumento de volume de mama, o próprio útero, o miométrio em si, banhado de sangue, também pesa um pouco mais. Então, já começa uma tendência a peso maior na região anterior do corpo. E aí ela vai fazer um aumento daquela lordose lombar, para compensar tudo isso. E também da cifose costal. Além de ampliar a base de sustentação. Então, andar com os pés mais afastados e a ponta do pé até voltada um pouquinho para fora, que a gente chama de marcha anserina, né? Isso aqui é uma parte muito importante dos exercícios físicos, isso eu quero que vocês entendam. A gente chama de embebição articular, tudo que está ali banhado por hormônio, né? Então, o que acontece com a articulação de uma gestante? Primeiro, ela tem um aumento do líquido sinovial, que banha a articulação, então é como se ela fosse um pouco mais edemaciada. Os fatores proprioceptivos que têm intraarticulares, eles ficam um pouco mais diluídos, então, porque tem mais líquido sinovial. Além disso, os ligamentos, eles ficam um pouco mais frouxos, por ação da relaxina. A relaxina é um polipeptídeo produzido na gestação com a intenção de amaciar e deixar mais móvel as articulações do quadril, sínfise púbica, articulação sacroiliaca, o cóccix, para ampliar o canal de parto mesmo. Mas também ela não tem ação só na bacia, ela vai agir em todo o ligamento, tá? Então, os ligamentos, eles ficam mais frouxos, e isso pode trazer uma instabilidade para a articulação. Então, aquela articulação que depende muito dos seus ligamentos para se manter ali estável, por exemplo, a articulação do joelho, tem ligamento aqui, os cruzados, tem ali os colaterais, medial e lateral, e tudo isso para manter o joelho ali naquela flexão e extensão máxima, né? Na gestação, a gente tem um relaxamento de tudo isso. Então, a chance de você ter uma luxação é maior, a chance de você ter uma instabilidade, uma dor articular é muito maior. Além disso, a grávida tem alteração do próprio equilíbrio, até do labirinto. O labirinto da gestante já bate um pouco mais lentamente os cílios, né? Os cílios do labirinto. Então, quando você muda de direção, ela demora ali alguns segundos para acomodar naquela direção. A mesma coisa se ela está lá fazendo algum exercício de cabeça para baixo. A hora que ela levantou, ela pode ter ali um momento de uma leve tontura, um desequilíbrio. Isso é importante para os esportes que têm mudança brusca de direção, tipo tênis. Fui até o canto da quadra, rebati, agora eu virei, estou voltando para o meio da quadra, ela pode ter uma tontura, uma queda, um entorse, tá? Então, lembrar disso, que a gestante tem alteração do equilíbrio, não só porque ela está lá com o polígono de sustentação ampliado ou pelo peso da barriga. Ela tem alterações intrínsecas mesmo, é no labirinto, é na propriocepção, a articulação não manda para o cérebro aquela informação de que posição ela está. Então, tudo isso é muito importante quando a gente vai falar de exercício. Agora sim, as contraindicações. Então, vamos lá. Parece uma lista grande, né? Mas vocês vão perceber como essas doenças são raras. A gente não vê toda hora tudo isso aqui. O que significa contraindicação absoluta? Não significa absoluta que é repouso absoluto. Às vezes a gente usa o mesmo adjetivo, mas contraindicação absoluta é aquela que a gestante não fará exercício em nenhum momento da gestação a partir desse diagnóstico, tá? Então, a primeira, cardiopatia com repercussão hemodinâmica. Algumas gestantes, dependendo da cardiopatia, são desencorajadas, né, ou tem até contraindicação para engravidar, né? E aí, porque a gestação é um trabalho cardíaco, vai trazer um trabalho cardíaco muito maior. Então, dependendo da cardiopatia, ela não deveria nem engravidar. Quanto mais se exercitar, trazer mais um trabalho para o coração. Doença pulmonar restritiva, aqui por diminuição mesmo da oxigenação, das trocas, né, sanguíneas ali, gasosas no pulmão. Incompetência e estímulo cervical. É uma contraindicação de exercício físico.
tanto faz se fez ou não fez circlagem. Não é porque fez a circlagem que ela vai passar a poder fazer tudo, tá? Gestação múltipla, atenção aqui, gestação múltipla com risco de parto prematuro. Ah, mas toda gestação múltipla tem risco de parto prematuro, não tem? Não desde o começo, não o tempo inteiro. Ah, uma gestação gemelar de 14 semanas, com colo de tamanho normal, que risco de parto prematuro ela tem? Nenhum. Quando que a gente fala que a mulher, que a gestante de gestação múltipla tem risco de parto prematuro? Se ela efetivamente teve um encurtamento do colo, ou um SLUD presente no ultrassom, ou então, efetivamente, um trabalho de parto prematuro, que foi inibido, por exemplo, ele está até aqui embaixo, ó, trabalho de parto prematuro na gestação atual, tá? Então, pode ser que a gestação múltipla, que essa gestante seja desencorajada a fazer seus exercícios, quando acontecer isso. Ah, 34 semanas o colo encurtou, maravilha, mas até 34 semanas ela pode se exercitar, sabendo que o exercício não participou do encurtamento desse colo, porque o exercício não tem esse poder. Nenhum exercício encurta colo do útero, tá bom? Não o colo do útero normal. É diferente durante o trabalho de parto. Se der tempo, depois eu explico para vocês. Bom, sangramentos persistentes de segundo e terceiro trimestre. Principalmente se você não sabe o que sangra, né? Ela não tem um diagnóstico de placenta prévia, ou não tem... Sangrou segundo e terceiro trimestre. Principalmente se ele for persistente, contraindicação para exercício físico. Placenta prévia após 26 semanas. É redundante isso aqui, né? Placenta prévia só é placenta prévia após 26 semanas. Mas a placenta prévia é uma contraindicação para exercício. Trabalho de parto prematuro na gestação atual. É claro que, gente, se a gente for pensar assim, a mulher teve um trabalho de parto prematuro anterior, eu tenho que saber por quê, né? Porque se ela teve um trabalho de parto prematuro em outra gestação, por infecção urinária, não é uma situação que se repete nessa. Agora, se ela teve um trabalho de parto prematuro por uma incompetência estimo-cervical, aquilo é estrutural dela, certo? Aí ela vai ter sempre. Se ela tem um útero bicorno, ela teve o trabalho de parto prematuro, nessa ela tem o mesmo risco, certo? Então, a gente tem que saber o porquê ela teve o outro trabalho de parto prematuro, tá? Então, a gente não coloca nessa lista de contraindicações o trabalho de parto prematuro em gestações anteriores. Não configura um fator de risco, tá? Então, a gente coloca o trabalho de parto prematuro nesta gestação. Se ele foi inibido com sucesso, ela teve alta, foi para casa, tá ótima, ela não vai voltar a se exercitar. Porque aí o colo já está modificado. Então, aí a ação mecânica, tanto do polo cefálico como da musculatura ao redor, aí pode sim ajudar esse colo a dilatar mais, porque é um colo já modificado. Também se ela tiver rotura de membranas ovulares, também não vai mais fazer exercício, nesta gestação, tá, gente? E a hipertensão arterial induzida pela gestação. Aqui é uma coisa que parece um pouco controversa, porque eu estava lá falando, né, que o exercício físico é importante para tratamento de pressão arterial e tudo mais. A gente sim usa o exercício físico para evitar uma pré-eclâmpsia. Uma vez que a pré-eclâmpsia se instala, a gente deve tirar esta mulher dos exercícios aeróbicos, tá? Por quê? A pressão arterial, se der tempo no final eu mostro esse slide, mas eu acho que não vai dar, então vou dar uma pincelada agora. A pressão arterial, a hipertensão gestacional, né, a pré-eclâmpsia, nesta gestante que já está vasodilatada, o exercício não vai conseguir fazer mais vasodilatação, como é na mulher que tem uma hipertensão crônica, que essa é uma das funções do exercício, fazer mais vasodilatação e manter a pressão num nível melhor. Na gestação, como essa vasodilatação já está lá, já está instalada, o exercício físico acaba trazendo só um incremento de frequência cardíaca e a pressão arterial tende a subir ainda mais. Isso falando de exercícios aeróbicos. Uma coisa muito importante, se vocês olharem aqui nas referências, eu coloquei aqui 3 publicações do Colégio Americano. A primeira de exercício físico na gestação foi em 2002, depois em 2015, e tem essa mais recente do ano passado, de 2020. Nessa aqui de 2020, eu vou mostrar ela para vocês no final, eles colocam essa mesma lista das contraindicações, só que eles escrevem contraindicações para exercícios aeróbicos. E
A explicação é que, em todas essas patologias, nessas condições, os exercícios não aeróbicos podem e devem ser mantidos. O que é um exercício não aeróbico? É um exercício que a gente chama exercício de força, ou exercício de mobilidade, ou exercício resistido. Vamos dar um exemplo fácil para todo mundo entender. Pilates. Então, Pilates não é um exercício aeróbico. Se tem alguém aqui que faz Pilates, vocês devem imaginar, devem vivenciar que durante o Pilates, sua frequência cardíaca quase não sobe. Você tem um trabalho localizado, muscular, um trabalho de mobilidade de todas as articulações, um alongamento. Então, no ACOG 2020, a gente tem essas contraindicações para exercícios aeróbicos, o que significa que até aquela gestante com placenta prévia centro total poderá fazer Pilates, por exemplo. Então ela não tem que ficar em repouso? Não, nem deve, porque gestante em repouso tem que acender aquele alerta de trombose, né? Imagina uma situação que você coloca uma mulher internada, por exemplo, em repouso. Nos hospitais onde a gente tem a possibilidade, a gente coloca lá na prescrição, por exemplo, fisioterapia motora, não coloca? O que é a fisioterapia motora? Aquela mulher precisa se movimentar, justamente para não ficar com a articulação rígida, com dor, para evitar trombose. Então, imaginem que, em todas essas situações, a gente não vai deixar a mulher em repouso, deitada na cama, né? Até na gestação múltipla, com risco de parto prematuro. Ela vai fazer algum exercício? Sim, vai. No mínimo, exercício de mobilidade. Exercícios que você movimenta, deambula dentro de casa levemente, para evitar a trombose. Aí, a gente tem, então, essas contraindicações absolutas, que são aquelas situações que não vão mudar, né? Uma vez rompida a bolsa rota para sempre, né? Uma vez, risco de parto prematuro, parto prematuro até o fim da gestação. Agora, a gente tem a lista das contraindicações relativas, que são aquelas situações que a gente pode corrigir. Por exemplo, anemia severa. No ACOG, eles não colocam um valor de HB, mas em outros guidelines eles colocam que é HB menor do que 7 na gestação. Então, aquela gestante com HB menor do que 7 não deve fazer exercícios aeróbicos, né? Porque não tem hemoglobina para levar oxigênio para o músculo muito ativo. Corrigiu a anemia, ela sai dessa lista aqui de contraindicações, tá? A mesma coisa, uma arritmia cardíaca materna. Tem arritmias que são pontuais, momentâneas e sem repercussão hemodinâmica. Então, quando o cardiologista avaliar essa arritmia, ela pode ou entrar para contraindicação absoluta, cardiopatia com repercussão hemodinâmica, ou ela pode sair dessa lista e ser uma gestante que vai poder se exercitar. Doenças pulmonares obstrutivas, elas são contraindicações relativas, porque elas podem ter uma melhora, né? A gente, por exemplo, a asma, uma mulher que tem asma, se ela melhorar da asma na gestação, não tem sintoma, oxigenação adequada, ela pode fazer todo tipo de exercício. Se ela piorar da asma, ela não vai ser encorajada a fazer exercício aeróbico, que precisa oxigênio para o músculo que está ali ativo, certo? Tabagismo excessivo também passa a ser uma doença obstrutiva, né? Uma doença pulmonar obstrutiva. Diabetes tipo 1 com mau controle. De um modo geral, muitas doenças clínicas com mau controle são contraindicações relativas de exercício físico. Precisa controlar a doença de base para fazer exercício aeróbico. As diabéticas tipo 1 fazem muita hipoglicemia. Elas fazem hipoglicemia até dormindo, né? Então, muitas vezes no exercício elas também fazem. Nos protocolos de exercícios para diabéticas, principalmente no tipo 1, a gente coloca fazer destro antes da sessão de exercício, porque se ele tiver menor do que 60, aquela sessão de exercício nem vai começar. Então, realmente, a diabética tipo 1 é bem desafiadora, assim, colocá-las fazendo exercício aeróbico. Mas o exercício resistido não, porque ele não tem um grande consumo de energia, né? Então, o exercício resistido é bem mais tranquilo, musculação, pilates. Então, a hipertensão arterial, com o mau controle, também precisa ser controlada para a gestante fazer exercício. E a pré-eclâmpsia também, né? Na verdade, a pré-eclâmpsia está lá nas contraindicações absolutas, né? Os extremos de MC, então, meninas muito magras ou acima de 40, MC acima de 40, também é uma contraindicação relativa, porque às vezes elas têm alguma limitação, né? Uma limitação de movimentação.
E o IMC muito baixo, menor do que 12, seria realmente para não consumir muita energia. Então, você tira ela do exercício aeróbico e deixa só no exercício resistido. Aí ela tem até chance de, pelo menos, manter a massa magra, a massa muscular que ela tem. Restrição de crescimento intrauterino na gestação atual. Por que que ela é uma contraindicação relativa? Porque você pode fazer um ultrassom e aquele feto está ali no percentil menor do que 10, mas dali 1 ou 2 semanas ele foi para o percentil 18. E aí, quando está no percentil 18, pode voltar a fazer exercício aeróbico. Essa contraindicação aqui, ela é muito discutida, porque dificilmente uma mulher tem restrição de crescimento intrauterino por consumo energético, consumo, eu quero dizer, um gasto, né? Um gasto energético muito alto. Não é o exercício que leva a isso aqui, a não ser os extremos, né? Nenhuma mulher vai ser encorajada a fazer exercício extremo. Geralmente, a restrição de crescimento intrauterino, ela é uma deficiência placentária, é uma hipertensa, algum motivo de ter microinfartos, de ter calcificação, idade materna avançada. Então, não tem muito por que tirar o exercício, sabe? Tem muitos estudos agora vindo, questionando, né, cada uma dessas contraindicações, e essa aqui é a mais questionada, porque a gente sabe que o exercício físico melhora a função placentária. Então, desde que na intensidade correta. Então, na verdade, a gente deveria tratar a restrição de crescimento intrauterino com exercício e não tirar. Mas, a princípio, ele está aqui na lista ainda. Cenas dos próximos capítulos. Vocês vão ver que no futuro eu acho que isso aqui vai sair. Limitações ortopédicas. Então, se ela tem, né, isso parece meio óbvio, ela não consegue fazer algum exercício, mas sempre terão outros que ela consegue fazer, né? As Paralimpíadas estarão aí para comprovar isso. A pessoa tem uma limitação, mas tantas outras ela pode fazer com maestria. Doenças convulsivas com mau controle também é uma contraindicação, porque o exercício pode ser um gatilho para convulsão, tanto no sentido de hipoglicemia do exercício, como luminosidade, como música, como hipóxia, né? Então, para o exercício não ser o gatilho dessa convulsão. Então, precisa ter a doença convulsiva controlada para liberar para todo exercício. E as doenças tiroidianas com mau controle. Como as doenças tiroidianas são muito comuns, eu gosto de explicar o seguinte: não é porque uma mulher engravidou e você pediu um TSH no começo, o TSH está 6, você fala, nossa, será que ela tem uma doença tiroidiana com mau controle? Eu vou contraindicar o exercício aeróbico? Não. Se ela tiver T4 livre normal e sem repercussões clínicas, não tem problema, ela pode continuar fazendo exercício. Geralmente, as doenças tiroidianas que tiram a mulher do exercício são por hipertiroidismo, porque geralmente ela já tem uma taquicardia, já tem um aumento de metabolismo basal, então aí a gente tem que controlar o hipertiroidismo para autorizar o exercício aeróbico. A lista é enorme, né, gente? Mas vocês viram que não tem aqui na lista descolamento ovular, hematoma, nem primeiro trimestre. Vocês observaram? Por quê? Primeiro trimestre não é contraindicação para exercício. Descolamento ovular não é contraindicação para exercício. E nem hematoma, que nem sangrou, por exemplo, né? Então, não estão na lista. Então, qual que é o papel do obstetra? Sempre avaliar risco materno-fetal. Sentou uma gestante na sua frente, você vai avaliar. Ela tem algum risco materno, alguma doença de base que ela não pode fazer exercício? Porque vocês lembrem lá que o ACOG está encorajando que toda gestante deve fazer, né? Então, você só vai excluir a que não deve. Ela tem algum risco que ela não possa fazer? E esse feto tem algum risco? Por exemplo, a restrição de crescimento, algo assim? Qual é o condicionamento dessa mulher? Condicionamento prévio. Essa mulher era completamente sedentária? Ou ela é uma atleta de elite, acabou de vir das Olimpíadas e agora engravidou? Ou ela é uma mulher já ativa, aquela mulher que frequenta a academia 3, 4 vezes na semana? Ou ela é uma mulher pouco ativa, ela faz lá uma caminhadinha só no fim de semana, uma vez ao dia? Quem é essa mulher? Qual que é o condicionamento prévio dela? Também é importante. Próximo item importante, o objetivo individual da mulher. O que essa mulher pretende? É uma atleta que precisa manter o seu condicionamento ou manter, por exemplo, o gesto esportivo da sua modalidade? Imagina uma jogadora de vôlei, ela engravidou. Se você não deixar ela sacar durante a gestação inteira, ela vai perder
o gesto esportivo. Ela tem que sacar, que ela vai voltar a competir depois. Ela vai voltar a competir? É uma das coisas que a gente tem que perguntar para a atleta profissional. É a sua ideia voltar a competir? Ah, não, só vou competir 1 ano depois da gestação. Maravilha. Agora, tem patrocinadores ou tem atletas que voltam a competir 6 meses depois em altíssimo nível, tá bom? Por exemplo, a Serena Williams, que engravidou aí há uns 3 anos atrás, tanto ela competiu no começo da gravidez, como rapidinho ela estava lá de volta, né? Então, você acha que ela treinou na gravidez ou não? Claro, senão ela não voltaria, tá? Então, o objetivo individual é importante. Ah, se você pergunta para a mulher, qual que é o seu objetivo? Ela fala, ah, eu, por mim, nem faria exercício. Você fala, então, tá bom. Então, seu objetivo é só ser saudável. Então, eu vou te orientar como fazer isso. Ah, eu tenho um objetivo muito importante, que esse é importante para as mulheres. Eu não quero engordar. Eu quero ter a minha cintura de volta, assim, com 2 meses pós-parto. Maravilha, sem preconceitos. Não é o nosso objetivo como médico, né, a estética, mas tudo bem, vamos fazer com que essa mulher volte ao seu corpo. Tem até alguns esportes que a gente precisa do corpo, por exemplo, fisiculturista. Ela tem lá um formato de corpo ideal, certo? Então, tá bom, também pode ser um objetivo. Então, vamos fazer da maneira mais segura. E uma coisa importante para todos vocês, obstetras, prescrever exercício por escrito. Então, nós vamos aprender hoje o que você vai escrever no papel para entregar para essa mulher, para ela levar para casa. Além de escrever lá ácido fólico, paracetamol, Sidor, Buscopan, cicólica, você vai escrever prescrição de exercício físico. Como que a gente faz isso? 4 itens. Você vai escrever lá, FIT, para lembrar. Frequência, intensidade, tempo e tipo. Frequência semanal. Tem duas maneiras da gente falar sobre frequência semanal, quantas vezes por semana essa mulher deve fazer. A primeira é a gente dizer para ela, 30 minutos de exercício na maioria dos dias. Preferencialmente, todos os dias da semana. Todos os dias são 7, viu, gente? Porque às vezes você pergunta para a pessoa, quanto você faz exercício? Ah, eu faço todo dia. Todo dia, até sábado e domingo? Não, de segunda a sexta. Então, segunda a sexta são 5. Não é todo dia. Todo dia são 7. E sim, é recomendado que a gestante faça algum exercício 7 vezes por semana. E, além disso, além desse exercício moderado, de curta duração, todos os dias da semana, também deve incluir exercícios mais intensos ou mais complexos, por exemplo, exercício de força, musculação, ou então uma aula programada, ao invés de só caminhar sozinha, ela faz lá uma aula de natação. Então, um exercício mais complexo, no mínimo 20 minutos, no mínimo 2 dias por semana, tá? Tudo isso também tem um máximo, porque da mesma forma que a gente vai encontrar mulheres que falam, qual que é o mínimo que eu preciso fazer para ser saudável? Tá bom, doutor, eu entendi tudo isso aí que você está me explicando, que é importante para mim, é importante para a saúde, é importante para o feto, para o parto e tal. Mas eu vou fazer o mínimo porque eu trabalho muito, eu sou preguiçosa, eu quero fazer o mínimo. Quanto é o mínimo? O mínimo é isso aqui, 30 minutinhos todo dia, 2 dias da semana, uma sessão de 20 minutos, ou de um exercício de força, ou de um exercício mais complexo, né? Um exercício, por exemplo, natação, uma aula de pilates, um funcional, tal. Essa é uma forma. A outra forma que a gente prescreve é essa aqui. Inclusive, desta maneira aqui, esse mínimo, está no nosso... O Ministério da Saúde publicou este ano uma diretriz para exercício físico ao longo da vida de todas as pessoas. E tem lá um capítulo sobre gestação. Fiquei muito feliz que eles colocaram esse capítulo. É bem assim, básico, tá? Mas é de fácil acesso, isso tá online, gratuito, tá? E eles colocam dessa forma, 150 minutos de exercícios aeróbicos espalhados ao longo da semana. De moderado a intenso. Vocês vão entender que o intenso é o intenso seguro para gestante, tá? Não é o intenso extenuante. Eu já vou explicar mais para frente. Então, 150 minutos ao longo da semana. Essa indicação de 150 minutos é a indicação de todos os adultos, tá? Adultos saudáveis devem fazer 150 minutos de exercício por semana. Isso é o mínimo. Isso todo mundo tem que fazer. Vocês fazem, gente? Somando aí a semana? Tem que fazer, tá? Alguém quer comentar? Quer me contar se faz? Ah, eu sou residente, estou no R1, não é assim? Não, estou no R1, não dá tempo. Bom, e o máximo?
Porque da mesma forma que tem a gestante que quer fazer o mínimo, vai ter aquela que vai te dizer qual que é o máximo que eu posso fazer. O máximo são 2 treinos por dia, divididos em 2 sessões de 60 minutos cada. Tem que ter um descanso entre essas sessões para ter ali uma refeição, uma volta ali do fluxo placentário, um descanso entre uma sessão e outra, e aí ela pode ter outra sessão de treino. É muito frequente que as atletas treinem 2 vezes por dia, tá bom? Então, seriam 120 minutos por dia. E isso aqui que eu coloquei no final, até 6 dias por semana, é porque as atletas de altíssimo rendimento costumam ter um day off, né? Um dia de descanso. Mas se não é um exercício muito de altíssima intensidade e tudo mais, ele pode e deve ser feito 7 vezes por semana. Ah, eu faço caminhada todos os dias, maravilha. Ah, mas também tem um dia que eu vou no Pilates, mas eu não queria deixar de fazer a caminhada. Eu posso fazer o Pilates de manhã e a caminhada à tarde? Pode, sem problema nenhum. Agora, a intensidade. Como que a gente diz para a mulher quanto ela pode se cansar? Então, essa aqui, a escala de Borg, é a escala mundialmente aceita e de fácil acesso. Ela é uma escala visual. Então, a mulher deveria olhar para essa escala enquanto ela está fazendo exercício e dizer ali, ah, eu estou aqui no... Tá fácil. Ah, agora eu já estou aqui um pouquinho cansada, levemente ofegante. E esta linha aqui, 13 e 14, é o indicado na gestação. O que é ligeiramente cansativo? É você perceber que está se exercitando, geralmente você está um pouco ofegante, mas você tem a percepção de que você vai conseguir manter aquele exercício por 20, 30, 40 minutos. Não é aquele tiro de 100 metros que você fala, nossa, eu vou fazer 1 minuto nessa intensidade, eu não aguento mais. E também não é aquilo que você consegue falar facilmente, como eu estou falando aqui com vocês. Se eu estivesse caminhando e falando desse jeito, eu estaria aqui, ó, escala de Borg 6. Aí é muito pouco. Então, a gente tem que manter ali um 13, 14, tá? Se a gente for calcular em frequência cardíaca, hoje em dia, com o advento do smartwatch, né, que todo mundo fica olhando a frequência cardíaca, então a gente pode imaginar que tem aquelas mulheres que querem. Ah, mas até quanto pode chegar meu coração? E eu quero dizer para vocês que aquele número 140 não existe. Vou falar mais uma vez. Não existe. Não é um número fixo para todas as gestantes. Em qualquer lugar que vocês lerem o 140, saibam que aquilo é uma média. Ele não é um limite máximo, tá bom? Como que a gente vai calcular a frequência cardíaca para a gestante? A gente vai perguntar se ela era sedentária, e isso principalmente a gente leva em conta o último ano de vida. Ah, eu fui atleta aos 17 anos, mas agora com 40 eu tô parada. Então, o que que ela é? Sedentária. No último ano ela esteve sedentária, tá? A única vantagem de uma mulher que já se exercitou e está sedentária no último ano é que talvez ela já tenha o aprendizado de alguma modalidade. Ah, eu fazia natação, mas agora eu estou há 1 ano sem fazer nada. Ok, mas se ela entrar na piscina, o professor mandar nadar crawl, ela vai saber, tá? Então, ela tem essa vantagem. Agora, tem as mulheres que nunca fizeram nada. Para sedentárias, então, a gente vai calcular de 60% a 70% da frequência cardíaca máxima, tá? Para as que já são ativas, e aqui o ativas a gente inclui pelo menos a que já faz exercício no mínimo 2 vezes na semana, a gente pode chegar a 80% da frequência cardíaca máxima. Para as mulheres que se exercitam bastante, ou para as atletas, então, exercita bastante quanto é? É aquela mulher que tem 4 treinos por semana, daí para mais. Ou até as atletas, a gente vai chegar em 85% da frequência cardíaca máxima. Não sei se vocês se lembram como calcula a frequência cardíaca máxima, mas tem essa fórmula mais geralzona, que é o 220 menos a idade. Então, aqui você chega no 100% daquela pessoa. E aí você vai colocar ela, você é previamente ativa, então eu vou calcular 80% para você. Então, olha aqui os exemplos que eu coloquei. Veja como varia muito. Então, o primeiro exemplo, uma gestante de 34 anos, já ativa. Então, a gente vai lá fazer a continha para ela. Poxa, mas é o obstetra que tem que fazer essa continha? Talvez. Tem profissionais de educação física que fazem essa continha aqui, né? Mas tem gestante que vai se exercitar sozinha. Tem gestante que o professor dela, o personal, professora do Pilates, não sabem disso aqui. Então, não custa nada a gente calcular e entregar para ela uma frequência máxima segura, tá? Então, olha lá. Para vocês aprenderem, facinho. Gestante, 34 anos, previamente ativa.
você coloca lá 220 menos a idade, deu 186. 80% da frequência máxima. Pronto, aí você escreve lá na prescrição dela 148,8 batimentos por minuto. Pode se exercitar até essa frequência, tá? Exemplo 2. Uma gestante de 31 anos, sedentária. Então, a gente vai lá e coloca 220 menos a idade, deu 189. Calculei para ela aqui 60%, porque ela é muito sedentária, sempre foi. Vamos começar com a frequência mais baixa. Olha que baixinho que deu esse, 113, né? Então, ser sedentária nunca é um bom negócio. 113 deu o batimento dela. Significa que no exercício aeróbico, quando ela estiver se exercitando, chegou em 113, ela deve manter aí. Não é que ela deve parar, ela deve manter. Ela está caminhando numa velocidade, chegou em 113, ela diminui a velocidade, não que ela precisa parar, tá? Então, você imagina se a gente fala aquele número 140 para essa mulher aqui. Passou, foi muito, né? Agora, olha para outro, 140 foi menos, ela podia chegar em mais. E, às vezes, a mulher, ela faz algum exercício que realmente aumenta a frequência cardíaca. Hoje em dia, o que é mais comum, assim, né? Muitas mulheres praticam corrida de rua. Ela fala, eu estou correndo. Então, a intenção dela é, quanto que é o máximo que eu posso chegar de frequência cardíaca? Porque ela quer continuar treinando bem, sabe? Então, ela pode chegar ali, ó, essa aqui deu 148. Faz muita diferença. Se eu tivesse falado 140 para ela, se tem alguém aí que faz exercício e controla a frequência cardíaca, vai saber que 8 batimentos valem ouro. Nossa, se eu tivesse que parar no 140, não, 148 é mais legal. Dá para eu chegar numa intensidade melhor. Agora, olha esse exemplo 3. Essa aqui você eu, ó, quando eu engravidar, eu estou tentando engravidar, para quem não sabe, tenho 40 anos. Então, uma gestante de 40 anos, atleta amadora. Eu não sou atleta mais, mas já fui. Mas eu sou bem treinada. Então, a minha frequência cardíaca, quando eu engravidar, 220 menos 40, deu lá 180. Vezes 85% da máxima. Olha que maravilha, 153 batimentos eu vou poder chegar. Entenderam? Então, não existe o mesmo número para toda gestante. E isso aqui, sim, alguém tem que calcular para ela. Porque senão a chance dela estar treinando a menos, sem muito incremento para o condicionamento, ou treinando a mais, é muito grande. Então, a gente precisa calcular. E a duração de cada sessão? Geralmente, a gente orienta que faça sessões curtas de treino, principalmente para se adaptar com os sintomas gestacionais, aquela taquicardia, uma taquipneia, uma leve tontura, aí ela se acostuma, entendi, isso aqui está normal e tal. Não é obrigatório que ela inicie com um tempo tão curto de treino, mas é recomendado que, principalmente nas primeiras 2 semanas, depois da sua prescrição, ela faça esses treinos curtinhos só para ir se adaptando. Então, as sedentárias podem iniciar com 15 minutos por sessão de treino, chegando até 30 minutos. E se ela fizer 30 minutos todos os dias, a gente já atingiu aqueles 150 minutos por semana e tudo mais. As que são ativas, começar com 30 minutos por sessão e chegar em 45 minutos, principalmente as pouco ativas. As que são muito ativas ou atletas, 45 minutos por sessão, chegando em 60. Observem que mesmo as atletas, muito condicionadas, profissionais, não devem ultrapassar 60 minutos por sessão de treino. Não devem. Por quê? Em algum momento, e infelizmente os trabalhos não vão conseguir demonstrar qual é esse momento, mas em algum momento começa a ter uma competição de fluxo sanguíneo entre a placenta e o músculo ativo. E a gente não, eticamente, você não consegue fazer esse trabalho, né? Vamos deixar ela se exercitar bastante, até cair bastante a frequência cardíaca fetal? Não, nenhum comitê de ética aprovaria algo assim. Então, a gente tem alguns trabalhos que mostram Doppler logo após o exercício. A gente sabe que tem algumas intensidades que chegam a fazer uma contração de artérias uterinas, então aumenta a resistência de artéria uterina. Então, a maioria dos trabalhos parou em 60 minutos, porque é um tempo seguro. Falar bem a verdade, dá para fazer bastante coisa em 60 minutos. E se ela for atleta, ela faz 2 treinos de 60 minutos e seguimos assim, seguro, tá bom? Atenção à hidratação, balanço energético, então comer, né, para gastar, e temperatura do ambiente. Não pode estar muito quente, tanto por hipotensão como por risco de hipertermia. Hipertermia no primeiro trimestre pode levar a malformação.
mas é uma hipertermia que dificilmente vai ser por exercício, tá? Por isso que eu nem cito aqui, para não ficar com isso na cabeça. Bom, e aí o tipo de exercício? Aí você falou para ela, então, quantos dias ela deve se exercitar, que intensidade ela deve chegar, e agora que tipo, a duração de cada sessão e que tipo de exercício ela deve fazer. Ela deve sim fazer exercícios aeróbicos e resistidos. Os exercícios aeróbicos são os mais importantes da gestação, porque estão mais relacionados com a prevenção de doenças, principalmente hipertensão e diabetes, e ganho de peso, tá? Além do que, o exercício aeróbico é o que vai aumentar a frequência cardíaca e levar sangue para o corpo inteiro, evitando trombose, inclusive. Mas, por outro lado, naquela lista de contraindicação, quando a gente vai contraindicar algum exercício, é justamente o aeróbico que a gente contraindica. Então, aquela ideia falsa, né, que muita gente fala assim, não inventa moda, faz só uma caminhadinha. Às vezes, é exatamente o exercício que ela não pode fazer. Então, você pega uma mulher lá com incompetência estimo-cervical, que quer fazer alguma coisa, ou então um colo encurtando. Não inventa moda, faz só uma caminhada. Não, a caminhada é exatamente o que ela não tem que fazer. Ela tem que fazer musculação, ela tem que fazer pilates. Ela não deve fazer o aeróbico. Então, o exercício aeróbico é primordial na gestação para as gestações saudáveis, sem comorbidade, sem contraindicação. Mas também é importante o exercício resistido, musculação, pilates, funcional, crossfit, enfim, para manutenção de massa muscular, melhora postural, preparação de musculatura de assoalho pélvico, transversos do abdômen para o parto e melhora de dor, tá? Então, exercício resistido para o corpo ser forte para sustentar o peso da gestação. E aí, nos tipos de exercício, o ideal é a gente escolher a modalidade que a mulher já praticava antes, principalmente que ela já sabe fazer. As sedentárias vão optar por exercícios mais seguros, ou exercício na água, que não tem risco de queda, ou caminhada, ou um exercício sob supervisão, por exemplo, pilates. A água tem um benefício muito grande por conta da força centrípeta no volume sanguíneo e redistribuição de fluido extravascular. Então, ele traz aquele sangue que fica lá nas extremidades da gestante toda vasodilatada, ele traz para o centro do corpo e mantém uma boa irrigação placentária durante o exercício todo, tá bom? Além disso, diminui o ADH e a aldosterona, ajuda a dissipar calor, tem baixo risco de sobrecarga articular, melhora edema. Então, a água tem muito benefício. Na água não se faz somente hidroginástica, tá? Na água se faz caminhada, se faz deep running, que é corrida na água, se faz fitness mesmo, natação, musculação na água, exercícios de força, natação, tem muita coisa que você pode fazer na água, tá? Então, não é só hidroginástica. Então, tem um que eles chamam fitness aquático, que você já faz exercício resistido e aeróbico, tá bom? Importante evitar esporte de contato, principalmente depois do segundo trimestre. Apesar do medo de todo mundo do primeiro trimestre, o primeiro trimestre é naquele momento que o útero está protegido ali na bacia óssea, né? Está abaixo da sínfise púbica. Então, se a mulher cair no primeiro trimestre, não vai ter um risco de colisão com o útero, tá? Então eu faço, sei lá, um exercício que gostam muito de me perguntar. Eu faço surf. Eu posso surfar no primeiro trimestre? Bom, o primeiro trimestre está até mais seguro do que os outros, porque o grande problema do surf é justamente a queda, é a prancha bater na barriga. Então, o primeiro trimestre estava até melhor, entendem? Então, exercício com bola. A bola pode funcionar como um projétil. Se você tem ali uma gestante terceiro trimestre, imaginem essa situação. Terceiro trimestre, placenta anterior. Uma bola durinha de beisebol. E aí jogou a bola. Aquela bola com uma energia cinética grande bateu direto na barriga. O que pode acontecer com essa placenta? Descolar. Então, a energia cinética vai ser transferida. A placenta anterior é até mais arriscado, tá? Então, a partir do momento que o útero saiu da pelve óssea, a gente tem que ficar atento com esportes de colisão, risco de queda, esporte com bola. Então eu posso proibir o esporte com bola? Eu falo para a mulher, não, você joga tênis? Não pode. Você faz vôlei? Não pode. Não é assim. Você fala para a mulher, precisa tomar cuidado com a bola bater na barriga. Tem que explicar.
Mas eu faço treino com, por exemplo, o meu treinador. Ele manda a bolinha para mim e eu rebato ali no tênis. Qual é a chance da bola bater na sua barriga? É pequena, vou pensar, né? Vamos tomar cuidado, tá pequena. Agora, não, eu jogo futebol com as minhas amigas fim de semana. Quem joga futebol sabe, né? Você chega lá, nem aquece, né? Já chega chutando, jogando e tal. Tudo recreativo. Uns jogam bem, outros jogam mal. Qual é a chance dessa bola bater na barriga? Grande. Agora, e se for uma jogadora profissional de futebol? Ela pode continuar treinando? Deve. Por quê? Além dos atletas profissionais terem treinos diversos, inclusive o treino só de musculação, o treino só de alongamento, o treino só específico, além disso, quando for o treino com bola, aquela atleta é orientada a fazer sozinha. Então, ela não vai participar do coletivão do treino lá, reserva contra titular. Não, ela não vai nesse treino, mas ela não pode perder o gesto motor. Então, ela vai ficar lá batendo pênalti, jogando lateral, marcando lateral. A do vôlei vai sacar, vai receber a bola, só com o treinador dela, minimizando o risco da bola bater na barriga, certo? Então, de um modo geral, os esportes recreacionais, eu jogo mais para brincar, esses é que são arriscados. Esses são muito mais arriscados do que o profissional. Então, precisa ver se dá para substituir, tá? Dá para substituir o seu joguinho de futebol com as amigas? Vamos trocar por outra coisa? Evitar a posição supina a partir do segundo trimestre, por conta do útero cair sobre a veia cava, né? Todo mundo sabe disso. Diminui o BCF já cai um pouquinho, né? Dá uma hipotensão. Tem mulheres que sentem isso a partir de mais ou menos 20 semanas, tem outras que não sentem nada. De qualquer forma, a gente pede para evitar o decúbito dorsal horizontal. Então, a gente coloca em posição supino inclinado, né? Inclina um pouquinho, põe uma cunha ali atrás das costas para fazer esses exercícios. Se tiver algum exercício que o professor quer passar para ela, insubstituível, não tem como adaptar, ela até pode deitar, faz o exercício, descansa sentada, por exemplo, volta ali o fluxo placentário, né? Aí deita de novo, faz o exercício, se for assim, insubstituível. Mas o ideal é evitar mesmo, tá? E evitar exercícios com instabilidade articular ou risco de entorse ou sobrecarga. Então, aqueles exercícios de equilíbrio, em cima da bola, eles têm mais risco, né? Para a gestante, eles não são interessantes. Falando dos exercícios resistidos, musculação, pilates, é muito individual, né? Você tem que saber se a mulher sabe fazer cada um daqueles movimentos. Então, quando prescrevo exercício para gestante, eu escrevo, primeiro na frente da prescrição, eu escrevo lá o FIT. Frequência, intensidade, tempo, tipo. Maravilha. Depois atrás eu coloco observações gerais. Cuidado com exercícios de articulação instável. Cuidado com hiperextensões. Porque o professor vai avaliar qual exercício aquela mulher pode fazer. Então, quando a gente fala de exercício na gravidez, não é uma simples tabelona que você coloca lá, pode, não pode, agachamento, pode, não sei o quê, não pode, esse pode. Depende se a mulher sabe fazer ou não. Tem mulher que não sabe agachar, nem fora da gravidez. Aí vai pôr para agachar na gravidez? A articulação vai se sobrecarregar toda? Agora, tem mulher que agacha maravilhosamente bem com 200 quilos nas costas. Maravilha, ela vai continuar agachando direitinho na gravidez? Ou ela vai precisar diminuir a carga porque ela não está fazendo corretamente? Outra coisa importante, diminuir a carga para conseguir fazer esse número de repetições. Quer dizer, diminuir não, tem gente que já faz esse número de repetições, né? Então, a mulher já vinha treinando, fazendo lá na musculação séries de 12 repetições. Maravilha, ela pode manter a mesma carga. Então, não é regra que toda gestante tem que diminuir a carga da musculação. Tem umas que tem até que aumentar, né? Eu não fazia musculação, então vamos por carga que você vai fazer agora. Tem outras que tem que diminuir, vai depender. E também vai depender até do trimestre. Às vezes ela começa treinando muito bem e lá para o final ela se cansa antes. Tem lá uma certa fadiga. Então, vamos diminuir a carga? Também não é regra diminuir no terceiro trimestre. Então, uma vez que a gente prescreve uma intensidade, aquela intensidade vale da concepção ao parto. É a mesma intensidade. Escala de Borg, 13 e 14. Tudo bem, mas a mulher, no começo da gravidez, ela pode demorar para atingir o Borg 13, ela está lá caminhando, ela chega até a fazer um trotezinho, está se sentindo bem. No terceiro trimestre, nossa, ali em 6 km por hora caminhando na esteira, ela já fala, nossa, estou aqui no Borg 13 já, estou ofegante. Pode acontecer, tá bom? Então, a intensidade é sempre prescrita da mesma forma, a frequência cardíaca também.
se deu lá 153, o meu cálculo, 153 no primeiro trimestre e no terceiro também. O fato é que no terceiro trimestre é capaz de eu chegar no 153 muito mais rapidamente. E também isso aqui é importante, todas as repetições de um treino de musculação têm que ser feitas sem apneia. Não pode prender a respiração na última repetição, não pode. Então, se alguém aí faz crossfit, ou já viu a prática de crossfit, vocês sabem que muitas vezes a carga é tão alta que faz aqui, ó, prende a respiração aqui, prende a respiração lá. Não pode. A gestante que faz crossfit, ela tem que fazer respirando. Quantas ela conseguir, certo? Ah, não consegui, fiz só 2 repetições. Ah, então tem que diminuir a carga, porque tem que conseguir fazer 12. Respirando em todas elas, tá? Cuidado com a pressão, com o aumento da pressão intraabdominal, que é isso que a manobra de Valsalva faz. De novo, coloquei aqui evitar posição supina a partir do segundo trimestre e não usar instabilidade para suprir pouca carga. Isso aqui é um princípio de treinamento bem interessante que é muito usado. Por exemplo, ao invés de você colocar lá 200 quilos de agachamento e fazer o agachamento naquela barra guiada, o que você faz? Você faz o agachamento livre. Você vai para o bem estável, não tem nada te segurando, e aí você consegue, com muito menos carga, ter a mesma força muscular, recrutar muitos músculos. É um princípio fantástico, mas para a gestante não é legal. Para a gestante é melhor que ela tenha carga, mas que seja um exercício estável, do que o exercício instável, tá? Porque o equilíbrio da gestante realmente é muito prejudicado. E aí, avaliar o gesto esportivo de cada movimento. Se ela está fazendo apneia ou não. A apneia é isso aqui, ó. Então, quando você vai levantar o peso, muitas vezes você acaba fechando a glote para vencer uma resistência. E é isso que a gestante não pode fazer. Tem que respirar o tempo inteiro. Bom, diante de tudo isso que eu conversei com vocês, vocês imaginem que uma mulher, então, atleta, engravidou e chega para prescrição de exercício. Vou pegar como exemplo essa corredora aqui, ó, que ela é corredora norte-americana e já teve 3 gestações. Nessa gestação aqui, ela até competiu, ó, número de peito, e foi competir. Isso foi como uma rebeldia. Foi, na verdade, por conta do patrocinador dela, na época, que ia cortar o salário dela, porque ela não tinha competição. Ela não estava participando de competição. Ela falou, então tá bom, então eu vou lá competir. Pôs o número de peito e foi. E aí, depois disso, vieram muitos desdobramentos. Muitas mulheres atletas entraram com ação contra os patrocinadores para continuar recebendo o salário e ter uma licença maternidade, pelo menos. Bom, então vamos imaginar essa mulher aqui. Vocês conseguem entender que a prescrição de exercício para esta mulher, que é uma corredora, é completamente diferente para essa mulher que é uma atleta do CrossFit? Vocês acham que a prescrição é diferente? É igual? Como é que é? Querem falar? Vou falando, depois vocês participam. Tá ouvindo, não? Tô ouvindo. Vamos lá, vou intermediar aqui, então. Faz a pergunta de novo que eu vejo com os residentes aqui. Então, vamos lá. Prescrição de exercício para essas 2 mulheres atletas. Uma é essa aqui, a mulher do CrossFit, e a outra é essa aqui, corredora. Ela faz provas de 100 e 200 metros. Tem alguma coisa que vai mudar muito? O que você deve alertar, uma e outra? Vamos começar pela duração do treino. É importante explicar para ela quanto dura o treino? Sim, falaram que sim. Só o Felipe, ele falou que não. Quanto tempo? Por que falou que não? Tô brincando, tô enchendo o saco dele. Bom. Todo mundo falou que sim. É importante o treino, a duração do treino dela, que ela vai te perguntar qual que é o máximo, né? É diferente do treino dela? Tudo sim. Quanto tempo pode durar o treino dessa moça aqui, corredora? Sim ou não, pessoal? O que vocês acham? Tempo de exercício. Sim? Gerou uma dúvida, Silvia. Vamos lá. É isso aí. Por quê? Quanto tempo vai durar o treino dela? Até 60 minutos. E o treino dela também, até 60 minutos. Certo? Então, a duração é igual. Agora, o que é muito diferente?
A intensidade que esta mulher do CrossFit vai te perguntar também inclui a carga. Então, você precisa falar para ela, ó, sabe na carga? Então, você tem que fazer 12 repetições, respirar em todas as repetições, não pode chegar na repetição máxima, aquela carga máxima. Essa aqui, corredora, o que você vai dizer para ela? Frequência cardíaca máxima, às vezes ela está mais preocupada com isso. O CrossFit, na verdade, é uma modalidade que mistura muito exercício de resistência com aeróbico, né? Mas um exercício de força puramente, por exemplo, musculação, a gente vai falar muito de carga e não tanto de frequência cardíaca, né? O exercício aeróbico, a gente tem que falar e já explica para ela tanto a escala de Borg como a frequência cardíaca, dê todas as ferramentas para ela e diga para ela não ultrapasse. Por quê? Numa intensidade mais alta, pode ter competição de fluxo sanguíneo, placenta e músculo ativo, tá bom? Para essa bailarina aqui, na verdade, o que mais a gente alertaria? Cuidado com a instabilidade articular. Geralmente, bailarinas treinam sem sapatilha de ponta na gestação, porque a articulação do tornozelo é muito frouxa. Então, vocês entendem que para cada modalidade, a gente tem uma prescrição diferente? Agora, uma população boa para prescrever é essa aqui. É aquela gestante que ela só quer ser saudável, só. Não é pouco ser saudável, mas é isso que ela quer. Porque aí ela está mais apta, se você fala para ela, ah, você só faz natação? Vamos incluir uma musculação? Porque a natação é prioritariamente aeróbico. Ah, eu faço corrida, eu posso continuar correndo? Não tem contraindicação, chacoalhar tá tudo bem. Não encurta o colo do útero também, desde que o colo do útero seja normal e saudável. Pode correr, mas ao invés de só correr, vamos fortalecer também, vamos colocar o exercício resistido, vamos, de repente, fazer uma aula de pilates para ter um exercício respiratório, um exercício mais calmo, entendeu? Então, essa aqui é aquela gestante que talvez vai te perguntar qual que é o mínimo que eu devo fazer, ou então, que modalidade é mais indicada para a gestação? E aí, eu queria conversar com vocês justamente o seguinte, vou até passar para os 5As, que é uma estratégia muito interessante. Ó, isso aqui, acho até que vai ser a última coisa que nós vamos discutir, porque eu sei que vocês têm horário aí. Esse aqui é esse documento do ACOG 2020 que eu contei para vocês. Obrigatório ler, tá? Todo mundo tem que ler. Coloca lá na internet, Committee Opinion, número 804, pronto, já apareceu, está lá disponível. Não é longo, super curto, todo obstetra tem que ler. Nesse ACOG aqui, além de tudo isso que eu mostrei para vocês, o resumo dele é isso aqui, ó. A maioria das atividades físicas apresenta mínimo risco para gestantes, embora algumas adaptações sejam necessárias por conta das mudanças anatômicas e fisiológicas, além da demanda fetal. Mulheres sem contraindicações devem ser encorajadas a praticar exercícios aeróbicos e de força durante e após a gestação. Está escrito lá, viu, gente? Traduzido ao pé da letra. ACOG 2020. Obstetras, outros médicos e todos os profissionais de saúde que cuidam de gestantes devem avaliar cuidadosamente possíveis complicações antes de recomendar a prática de exercícios regulares, para ver se aquela mulher não tem alguma contraindicação, certo? Agora, atenção, obstetras, atenção! Embora frequentemente prescrito, o repouso raramente é indicado. Mesmo nessas condições, deve considerar deambulação, para evitar trombose. Então, você nunca vai falar para uma gestante repouso absoluto deitada na cama. Dificilmente você vai falar. Se ela precisar o repouso absoluto deitada na cama, vai ter que ter uma fisioterapia motora. Parada, ela não pode ficar, tá? Aí, vamos supor que a aula foi muito difícil, vocês não entenderam muita coisa, ou acharam que entenderam, e aí prescreveram o exercício e prescreveu errado. Intenso demais, ou calculou a frequência cardíaca errada, ou a mulher faz uma modalidade que, de repente, você liberou. Está aqui uma modalidade de risco, ó. Essa mulher é ciclista. Se ela pedala na estrada, por exemplo, ela tem um risco de queda. Se ela pedala na rua, a hora que ela vai olhar para ver se vem carro e volta aqui a cabeça, ó, o labirinto já não acompanhou, perigoso. Então, vamos supor que você liberou ela para pedalar. O que o ACOG fala? Que apesar que o que pode dar mais errado de tudo, o que eles mais veem de errado, as lesões mais comuns, são musculoesqueléticas. Dificilmente tem uma repercussão ruim fetal, tá? As lesões mais comuns são musculoesqueléticas, principalmente em membro inferior, por edema e frouxidão articular. E aí, para essa ciclista aqui, o que a gente deve orientar? Geralmente, quem pedala em bike assim profissional não gosta de pedalar em outra bicicleta. Então, a gente põe esta bicicleta no rolo
e faz o estacionário, certo? E aí, isso aqui que eu queria falar com vocês que o ACOG sugere, que o obstetra faça, essa parte 4 do ACOG chama isso mesmo, recomendando um programa de exercício, que você tenha esse aconselhamento motivacional, e eles usam essa estratégia dos 5As. É uma estratégia usada antigamente para a cessação de tabagismo, e aí eles trouxeram para o exercício físico. Então, o que são os 5As? Primeiro, ask, perguntar para a gestante, você faz exercício? O que você faz? O que você gostaria de fazer, né? Segundo, aconselhar. O exercício faz bem, o exercício é importante, o exercício é obrigatório, o exercício faz bem para o bebê. Exercício físico, aqui é uma coisa que eu vou acrescentar para vocês, não é um egoísmo da mãe que quer ficar magrinha, não é. Não é um egoísmo da modelo que precisa estar com o corpo bonito, não é. Exercício físico é saúde, todo mundo tem que fazer. E na gestação tem benefício materno e fetal, além de aumentar a taxa de parto normal. Está escrito no ACOG também, é uma meta-análise que eles usaram para dizer que aumenta a taxa de parto normal. Terceiro A, avaliar. Então, aqui nós vamos ver, a mulher tem contraindicação? Não tem? Como que vai ser esse exercício? Quarto A, assistir. Então, aí é a prescrição em si. Coloca lá o fit, vê direitinho quanto ela deve fazer, calcula a intensidade, presta assistência para essa mulher fazer exercício. E o quinto A, organizar. Organizar o quê? A agenda dela. Minha senhora, eu trabalho muito, maravilha, vamos organizar aqui. Que horas que a senhora acorda? Entendi. Na hora do almoço, a senhora teria um tempo, tá? E antes de dormir? E na escada do seu prédio, por exemplo? Antes de sair de casa, não dá para subir e descer 15 minutos da escada do prédio? Entenderam o que é organizar? É encaixar toda a sua prescrição na agenda dela. Toma tempo? Toma um pouco de tempo. Mas você não precisa fazer tudo isso na primeira consulta do pré-natal. Na primeira consulta, a hora que você vai perguntar hábitos e vícios, você só tem que perguntar se ela faz exercício. E, no mínimo, dizer para ela, precisa fazer. Nós vamos organizar direitinho o que a senhora vai fazer. Não precisa conversar tanto assim, tá? Esses 5As, a ideia é que você gaste mais ou menos 15 minutos da consulta fazendo isso aqui. Muito bom. E aí, a prescrição personalizada, vocês já entenderam, né? Que ela é mesmo personalizada. O ACOG ainda fala um pouco sobre atletas, vocês vão ler, não vou perder mais tempo aqui com isso. E aqui eu só quero deixar um alerta para essa leitura do ACOG, que não leiam só as tabelas, porque tem uma tabela errada lá, tá bom? Eles devem publicar, não vi ainda se publicaram, mas eles vão publicar essa errata aí, porque foi uma coisa que causou muita confusão. O texto inteiro, eles falam o quanto é seguro fazer exercício no primeiro trimestre, que não está relacionado com aborto. Eu não tenho certeza se no ACOG fala, mas o exercício melhora a placentação e, inclusive, melhora a primeira onda de invasão trofoblástica, tá? Então, tem que fazer no primeiro trimestre. Mas aí, saiu essa tabela escrito assim, ó, quando começar? Primeiro trimestre, mais do que 12 semanas. Aí ficou um pouco estranho. Ué, mas é primeiro trimestre mais do que 12? Isso está errado lá, tá? Eu vou mostrar depois a tabela original de onde ele foi tirado. A tabela original tem escrito aqui, ó. É esse aqui, o Berghella, que está aqui na sequência, já vou mostrar. E aí eles colocam aqui, o maldito número 140, está escrito aqui, ó. Usualmente não exceder 140 batimentos por minuto. Mas eles colocam só isso. E aí ficou todo mundo repercutindo. Ah, já lá o 140, olha mesmo. Mas, na verdade, na tabela original está assim. Aqui está o Berghella original. Estava um sinal de menor, olha lá, gente. E quem foi traduzir, acho que não entendeu muito a matemática, e colocou more than 12 weeks. Mas está errado, a tabela original estava certa. É assim, ó. Quando começar? Menor do que 12 semanas, certo? Olha que tabela bonitinha, é um resumão de tudo, ó. Duração, 30 a 60. Vezes por semana, 3 a 4, preferencialmente diariamente. Intensidade, aí ele coloca ó, de 60 a 80 do previsto para a idade e coloca lá, ó, a frequência cardíaca. Aí esse Azinho é isso aqui, ó. Ele escreve, ó, não exceder os 140 minutos, mas ele coloca a escala de Borg aqui do lado,
que é mais aceita, e no texto ele explica, porque ela é mais fácil. Nem toda gestante vai usar um reloginho para controlar a frequência cardíaca. Ainda mais se a gente for pensar em termos de saúde pública, é melhor você explicar para ela. É até ficar um pouquinho cansada. Mais fácil ela ter lá a escalinha visual de Born, tá bom? Então, essa é a escala original. Se quiserem também ler esse trabalho do Berghella, esse aqui em específico, ele é super curtinho e muito bom. Mas a hora que você coloca lá Berghella, aparece um montão de coisa. Ele publica demais. Então, tem que achar esse aqui certinho, tá bom? Gente, acho que vou parar por aqui pelo horário, mas fico super aberta para a gente conversar mais e para vocês tirarem dúvida. Excelente, Silvia. Vou ver aqui se tem alguma pergunta, mas queria parabenizá-la. Muito bom, muito prático, né? Deixa eu ver se eu apareço aqui para você. Aparece. Eu vou fazer alguma arte aqui. E dá, assim, essa... É um assunto extremamente importante, né? Assim como você falou no começo, vitaminas, né? É uma das aulas que eu costumo dar e é mais ou menos traçando um paralelo, um assunto extremamente importante que na prática o pessoal leva meio que sem dar importância. Aqui também, exercício físico é muito importante, né? E a gente fica, às vezes, menosprezando o 140, generalizando, pega leve nas 2 primeiras semanas, coisas da rotina que você falou que realmente não tem aí cabimento, né? Então, muito bom ouvir de você, alguém que faz essa área, ver o quanto você defende, né? E justamente o oposto do que a gente vê na prática clínica, né? Que nem sempre é o correto a prática clínica, né? A maioria fazer não quer dizer que é o correto. Então, muito legal ouvir isso de você. Deixa eu ver aqui se temos dúvidas. Vamos lá, pessoal. Oi, Silvia. Oi. Oi, Silvia, tudo bem? Aqui é o Luiz, Tudo bem. sou aqui o coordenador da Coreme. E eu tenho, assim, umas dúvidas aqui que eu queria te perguntar. A gente faz pré-natal, a gente sabe que tem, basicamente, acho que 2 tipos, né, de pacientes, né? Essas que você vai ter que incentivar a fazer e aquelas que já fazem e tal, e que, né, elas ativamente te perguntam sobre a questão do exercício e as que você vai ter que puxar, né? E aí, aqui não faz nada, eu queria fazer alguma coisa, tal. O que fazer, né? E aí ela sempre espera da gente que dê uma sugestão do que ela fazer, né? E aí eu queria que você, né, contasse para a gente o que você costuma, né, dar de sugestões assim iniciais. E você falou lá daquela contraindicação absoluta, que seria então mergulho com cilindro, escalada em altas altitudes, não é isso que você falou? Isso. Aí eu te pergunto, outras coisas que já me perguntaram, por exemplo, você colocou lá rapidinho, assim, esportes de contato. Então, por exemplo, essas pacientes fazem luta hoje em dia. Tem paciente minha fazendo MMA, tem paciente fazendo Muay Thai. E aí, em que momento você orientar ela a parar de fazer isso? E, para não me alongar, também esses esportes que tem muito pulo, né? Então, paciente que faz exercício de jump, cama elástica, pula lá um monte. Se tem alguma coisa que a gente precisa orientar nesse sentido. Tá. Bom, então vamos lá. Para sedentárias, a gente tem que imaginar exercício seguro, tá? Então, o exercício, por exemplo, caminhar, que é um movimento, né, funcional de todo mundo, mas é importante que você pergunte para essa sedentária a que ela tem acesso. Então, por exemplo, eu não posso pagar uma academia, ou eu não tenho, na minha rotina ali, não tem onde eu parar numa academia, vou perder tempo. Então, vamos fazer exercício de força, por exemplo, em casa. Ou a caminhada, que é sempre segura. Então, a gente também tem que entender isso, o acesso. Em termos gerais, no SUS, o que a gente indica muito? Caminhada e utilizar aquelas academias ao ar livre. Fazer qualquer exercício de força ali. O que ela fizer é bem-vindo, para aquela que não fazia nada, tá? Então, isso já é muito bom. Se a gente vai para um extremo aí socioeconômico, paciente do seu consultório particular, eu gostaria de fazer exercício. Tá, vamos contratar um personal, por exemplo? Vamos. Personal específico, né, especializado, porque isso também é uma área de atuação específica dos profissionais de educação física. Ou então, vamos fazer pilates? Pilates é seguro. Então, que exercícios que são seguros para a sedentária começar? Caminhada, exercícios na água, e exercícios supervisionados do tipo pilates e musculação.
Esses são os mais seguros, tá? Exercícios muito difíceis ou complexos, CrossFit é difícil demais, ou então, um que perguntam muito é dança. Eu faço zumba. Posso continuar fazendo zumba? É melhor caminhar, sabe? Muita invenção de moda. Por quê? A zumba acaba sendo difícil mais pela coordenação ali, a coreografia que é difícil, mas às vezes a intensidade nem é tanto. Então a gente tem que conseguir entender, né? Agora não, se a mulher fala para você, não, eu já faço caminhada 7 vezes na semana, musculação outras 3. Aí tem um dia que eu faço zumba. Então tá bom, então a gente chama de treino lúdico. É aquele treino que você vai porque você acha legal. Mas como o tempo é um bem muito precioso, a mulher geralmente vai falar, não, eu só tenho tempo de fazer esse mínimo 150 minutos. Então, é melhor priorizar o aeróbico. Vamos priorizar a caminhada, no máximo fazer aí uma musculação, tá ótimo. Outra pergunta que você me fez foi das lutas. Quando a mulher fala pra gente, eu faço Muay Thai, se a gente coloca no Google Muay Thai, imagens, você vai ver um monte de imagem de luta, mas você não sabe como é a aula dela de Muay Thai. Às vezes a aula dela de Muay Thai tem um monte de movimento super seguro. Tem lá um treininho de força. Quando ela vai fazer ali o chute, alguma coisa, o soco, ela tá só ela e o professor individual. Então, às vezes é muito seguro. Geralmente, essas aulas em academia, que simulam luta, boxe, Muay Thai, taekwondo, o que você deve fazer? Explicar para ela a instabilidade articular, porque às vezes os chutes deixam, né, tem o equilíbrio, né? Então, a perna que fica de base pode ficar instável. Explicar, às vezes tem uma sínfise, a sínfise púbica fica dolorida por conta desses chutes altos, tipo taekwondo. Então, você explica para ela o que ela precisa adaptar. E aí ela vai dizer, não, mas eu não tenho esse tipo de exercício na minha aula. Legal. Mas o exercício de força eu posso fazer? Pode, respirando em todas as repetições. Então, é mais fácil você tentar explicar para ela essas adaptações e ela ver se ela consegue fazer. A gente não pode proibir uma modalidade inteirinha, entendeu? A Muay Thai não pode. Não tem problema. Tem coisas do Muay Thai que pode, tem coisas que não. Assim como até na musculação, que é super segura, também vão ter movimentos na musculação não seguros, entendeu? Exercícios de pular, jump, corrida, pular corda. O pular em si, chacoalhar, não tem problema, e não tem problema para o colo do útero. Então, nenhum risco fetal. O risco desses exercícios é a articulação. Articulação do tornozelo e joelho e incontinência urinária. Isso a gente tem que lembrar, né? Principalmente segundo e terceiro trimestre, que a gente tem ali deixa eu até tirar aqui a tela. Vocês já copiaram aí, gente, para me mandar dúvida? Então, incontinência urinária, que a gente tem muitas vezes o chacoalhar, né? Um aumento grande do volume abdominal, e a gestação em si já é um fator de risco para incontinência urinária. Então, tem gestantes que podem até começar a incontinência urinária na gestação, tem outras que vão ter esse assoalho pélvico muito fraco. Então, todas as mulheres que querem continuar com exercícios que vão sobrecarregar o assoalho pélvico, é mandatório que elas façam uma avaliação da fisioterapia. Fisioterapia pélvica avalia e vê se essa mulher tem períneo forte o suficiente para correr na gravidez. Agora, se ela falar assim, não, eu não tenho períneo forte, é uma atleta. Não, eu perco urina mesmo, já perdi até antes de engravidar. Tudo bem, mas você libera mesmo assim para correr na gravidez? Aí é uma escolha dela, né? Desde que não seja risco fetal, tudo bem, você quer continuar tendo incontinência? Vamos tentar trabalhar essa incontinência urinária? Não é um risco fetal, entendeu? Aí você pode dar a chance da mulher escolher. É diferente dela falar assim, não, eu quero mergulhar com cilindro. Eu vou viajar e vai ter um mergulho lindo em Fernando de Noronha, eu vou pôr o cilindro e vou descer a 30 metros. Não pode, risco fetal, porque pode formar aquelas bolhas e o pulmão fetal não sabe dissolver aquelas bolhas de nitróx. Então, não pode. Aí é risco fetal. Aí você contraindica, escreve em vermelho e carimba embaixo. O que for risco materno, por exemplo, incontinência urinária, você mostra para ela o risco e deixa ela escolher. Oi, doutora, tudo bem? Aqui é a Stephanie, sou residente daqui do Cachoeirinha. Excelente aula, queria parabenizar, um assunto muito interessante. Queria te perguntar, para quem usa suplementação proteica, tem alguma restrição na gestação, alguma coisa que não pode usar? Não, a proteína em si pode ser usada. Na gestação, a gente só atenta para 2 coisas. Primeiro,
o tipo de proteína que usa, se ela é muito artificial e adoçada com o quê? Então, a gente prefere as que são adoçadas com adoçante mais natural, tipo estévia. Cuidado com os corantes que tem em algumas, ou aromatizante, flavorizante em algumas proteínas. E também é importante que passe por uma nova avaliação nutricional, porque eu espero que aquela mulher esteja usando proteína porque alguma nutricionista indicou, não porque da cabeça dela ela está usando, ou porque o professor da academia, ou porque a amiga usa. Então, toda vez que você tem uma modificação no seu treino, tanto em intensidade, como duração, como objetivo, você precisa ter uma nova avaliação nutricional. Se precisar usar a proteína, não tem problema nenhum, pode usar. Creatina, creatina e glutamina, né, que são coisas que às vezes, né, são proteínas que algumas pessoas usam, também são permitidas, mas também precisam ser reavaliadas. Às vezes elas não são necessárias. Obrigada. Quem queria mais, pessoal? Se puder vir aqui, melhor. Vem aqui, vem aqui. Tem uma residente vindo, Silvia. Tem uma revisão bacana da Cochrane recente sobre proteína. Na verdade, não é recente, acho que é 2015. Mas que mostra que, além do que você falou, né? Quer dizer, tem que ser bem indicado, enfim. Compostos de whey protein, por exemplo, acima de 25%, que contém mais de 25% de proteína, foram relacionados a parto prematuro. Então, uma coisa bacana para saber aí também, que tem que ser indicado e, quando indicar, também avaliar a quantidade de proteína, né? Precisa, isso, né? E às vezes precisa avaliar realmente a necessidade, né? De um modo geral, a dieta do brasileiro tem algumas refeições com pouca proteína. O exemplo típico é o café da manhã, né? O pão com manteiga e café não tem muita proteína. Mas a nutricionista, às vezes, coloca um ovo, ao invés de colocar um whey protein. Concorda? É Sim. muito melhor que a gente consiga buscar a fonte proteica de alimento, de grãos, de ovos e tudo mais. Mas vão ter aquelas pessoas que, por praticidade ou mesmo por necessidade, vão precisar. E aí tem que ser muito bem dosado, porque a proteína em excesso, ela acaba tendo que ser metabolizada, né, a mais, então tem uma sobrecarga para o corpo, e ela acaba sendo, às vezes, trazendo esse tipo de prejuízo, né, e saciando muito. Então, ela traz uma saciedade e depois a pessoa não consegue comer o carboidrato necessário, por exemplo. Então, tem que ser muito bem dosado e avaliado. De um modo geral, prefere comida de verdade. Perfeito. Oi, doutora, meu nome é Beatriz, sou R3 aqui da Cachoeirinha. O que eu estava querendo te perguntar é sobre a parte de sangramento. Eu vi que está lá nas contraindicações absolutas, sangramento de segundo e terceiro trimestre. Só que naquelas pacientes de ameaça de aborto, no comecinho, no primeiro trimestre, se a gente faz um ultrassom, tem lá um descolamento, essas atletas de alto rendimento, você continua falando para seguir a vida normal e... Eu sei que não tem evidências quanto ao repouso, ameaça de aborto, tudo, mas essas atletas de alto rendimento, você continua, vida que segue. Em vigência do sangramento, a gente pede para interromper tanto aquela sessão de treino, como não iniciar um novo treino. Sim. Principalmente o treino de alta demanda. Não Sim. significa que ela não vai fazer nada, mas ela poderia fazer o exercício resistido de baixa demanda. Por exemplo, eu tenho uma aula de pilates, estou com descolamento e sangrando, eu posso fazer? Pode, não vai mudar em nada. A gente sabe, por evidência mesmo, científica, que o repouso não mudou o desfecho dos descolamentos, né? Então, não teria problema. Só que, quando a gente tem o sangramento, a gente chama isso de sinal de alerta. Tem isso lá na publicação do ACOG, que vocês também vão ver. Então, se a mulher tem um sangramento durante o treino, ou se ela tem alguma dor torácica, dor de cabeça, que pode ser um TEP, alguma coisa, aquela sessão de treino deve ser interrompida. Então, em vigência do sangramento, geralmente a gente pede para não fazer. Mas, se só tem a imagem no ultrassom, não faz diferença nenhuma o repouso. Entendeu? Então, então ela poderia continuar com a vida normal. E a atleta, ela vai treinar o máximo dela, mas é o máximo seguro. É o máximo daquilo que você prescreveu. E quando você fala para uma atleta que o máximo que ela vai treinar é a 85% da frequência cardíaca por 60 minutos, ela vai falar, nossa, só isso. É muito menos do que elas treinam. E é isso que é o recomendado. Entendeu? Então, ela não vai continuar com a vida dela normal. Não é bem assim, não é bem normal. É a vida dela gestante.
Então, é essa Sim. prescrição que você já fez nos limites seguros. Entendi. Está esclarecido. Obrigada. Nada. Legal. Temos mais uma aqui. Vamos lá. Oi, doutora, tudo bem? Eu sou a Lígia, sou R3 também. Eu queria saber como que a gente pode formar estratégias pensando em gestantes que vão passar muito tempo internadas. Porque aqui a gente tem a casa da gestante e muitas vezes são internações prolongadas e elas são completamente sedentárias durante o período de internação. O que seria ideal é ter uma equipe de fisioterapia no hospital. Isso seria ideal, porque a fisioterapia pode fazer tanto fisioterapia restrita ao leito, como a fisioterapia com alguma movimentação no corredor, ou até mesmo exercício resistido, com pezinhos nas mãos, elas têm umas bolinhas de silicone que pesam um pouco para fazer exercícios para os membros superiores, algum agachamento adaptado. Então, o ideal seria fisioterapeuta dentro do ambiente hospitalar. Ah, não tem. Eu fiz residência e sou chefe de plantão lá no Leonor Mendes de Barros, que é uma maternidade, a gente fala que é uma maternidade parecida até com a de vocês, até o público, né, bem parecido. Então, no Leonor não tem fisioterapia, não tem. O que a gente tenta incentivar lá? A gente pede para elas caminharem pelo corredor, entendeu? Caminhar quanto que vai caminhar? Coloca na prescrição, você pode colocar em tempo, 15 a 20 minutos, 2 a 3 vezes por dia. Então, ela caminha depois do café da manhã, ela caminha depois do almoço e ela caminha depois do jantar. 15 a 20 minutos, caminhar no corredor. Ah, mas é um exercício aeróbico, né? É justamente o que a gente devia não fazer. Depende do motivo da internação. As que não podem fazer aeróbico, deveria ter cartazes de exercícios, pelo menos de mobilidade para elas, que são os exercícios que você pode fazer até sentada no leito, que você puxa ali a perna, olha para um lado e para o outro, mobilidade dinâmica, mobilidade torácica, que você movimenta o tórax, mobilidade de quadril, que você fica ali, senta de cócoras e levanta, senta de cócoras e levanta. Fazer cócoras não dilata o colo do útero, se o colo do útero for normal, tá? Vou aproveitar e falar, por que quando está em trabalho de parto, né, a gente manda andar e agachar? Por quê? Não serve, então? Tá errado? Não, tá certo. Só que aquele colo de útero já foi banhado por prostaglandina, né? Ele já é um colo modificado. Aí a ação mecânica tem alguma ação mecânica realmente no colo. Por isso que a gestante que tem incompetência estimo-cervical, ela não tem um colo normal. Ela tem um colo mole, com colágeno, deficiência de colágeno mesmo, um colágeno ruim. Aí sim a ação mecânica pode dilatar, tá? Mas no colo normal, aquele colo longo, acima de 25 milímetros, não tem problema nenhum. Pode fazer cócoras, pode fazer agachamento, ele só vai modificar a hora que a gestação diminuir a progesterona e aumentar a prostaglandina. Aí ela vai entrar em trabalho de parto. Então, caminhar não faz entrar em trabalho de parto, pular na bola não faz entrar em trabalho de parto, nem comer tâmara não faz entrar em trabalho de parto, tá bom? Então, vai entrar em trabalho de parto a hora que tiver que entrar em trabalho de parto, é prostaglandina que faz. Uma vez o colo modificado, aí sim a gente pode agachar, a gente pode caminhar, a gente prefere, né, deixar a gestante mais sentada, a parturiente, né, mais sentada e mais em pé. Aí sim vale a pena. Mas eu acho que a estratégia seria isso, ter cartazes na maternidade pública mostrando essa sequência dos exercícios de mobilidade, tá? Diminuiria muito, inclusive, inchaço. A gente sabe que inchaço de membro inferior de gestante é porque elas não se movimentam. Se fizesse um pouquinho de mobilidade de tornozelo, joelho, quadril, o inchaço já cairia pela metade. Obrigada. Nada. Oi, Silvia, tudo bem? Aqui é o Tudo bem. Enoque, tudo bem? Em primeiro lugar, parabéns pela aula, né? Foi excelente. Eu acho que é um tema que a gente fala pouco e uma das coisas que eu achei muito interessante é que, apesar daquela lista de contraindicações absolutas, contraindicações relativas, a hora que a gente vai olhar para a nossa prática clínica, para a nossa população, que na maioria das vezes ela é de baixo risco, a gente tem pouca contraindicação, né, para exercício.
Acho que um recado grande é que a gente tem que sim incentivar e conversar sempre os exercícios que têm que ser feitos na gravidez. Então, a pergunta da Lígia também foi muito interessante. É uma dificuldade enorme que a gente tem aqui dentro do hospital, né? A nossa fisioterapia, a gente até tem fisioterapia aqui dentro, mas que é focado muito para a UTI neonatal, para a nossa UTI adulta, né? E a gente acaba não tendo esse suporte dentro da casa da gestante. Mas é um tema que volta e meia a gente conversa, a gente sabe que a importância da atividade física no diabetes, por exemplo, que grande, ou pelo menos uma parcela grande das nossas gestantes lá da obstetrícia patológica são diabéticas e a atividade física faria uma grande diferença para elas, né? Não queria fazer nenhuma pergunta não, mas assim, a gente tem, de casos que eu já acompanhei, acho que talvez gestantes que a gente tem dificuldade, pensando no outro lado, são aqueles casos que a paciente é atleta de alta performance e as atletas de alta performance, a gente até na negociação dos 60 minutos é um pouco difícil, né? Muito. Elas não querem parar nos 60 minutos, elas querem continuar mais e mais. E às vezes a gente está frente a algum quadro de restrição de crescimento, fetos pequenos, e que a gente fala, puxa, vamos tentar diminuir, segurar nos 60 minutos, ou um pouco menos que isso, e é difícil essa negociação com elas, né? Elas brigam para continuar tendo atividade física e manter o padrão dela de performance, né? Alguns casos que eu acompanhei, era sempre uma negociação difícil com elas, né? A redução, pelo menos, do tempo de atividade. Mas isso, eu acho que parabenizar e agradecer pela aula. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa, fazer mais alguma pergunta, né? A gente viu que, pelo número de perguntas, os residentes estão perguntando mais do que o habitual, então eles gostaram da aula, né? A impressão que a gente tem. Bom, Né? ou a aula não foi boa, né? Ficou muita dúvida. Não, pelo Mas contrário, olha, acho que a aula... vou te dar uma dica para essas atletas que treinam muito. Quando a gente oferece 2 treinos por dia, elas ficam um pouquinho mais conformadas. E aí se você tem uma nutricionista aí parceira fazendo, né, um acompanhamento conjunto, você pede para a nutricionista aumentar bem o aporte pré-treino e até às vezes intra-treino, pós-treino, porque aí a gente não tem esse consumo energético, né, o exercício roubando energia do bebê, né? Então a gente faz essas negociações. Então você vai comer a mais e fazer 2 treinos por dia. Aí geralmente elas topam seguir. Mas é difícil, atleta é muito difícil. O Comitê Olímpico tem uma publicação sobre atletas gestantes, o Comitê Olímpico Internacional, vale a pena pesquisar também, mas eles falam isso toda hora, que a atleta, você prescreve e normalmente elas vão ultrapassar o treino prescrito. Vou passar a palavra para o Henry para ele fechar, mas, gente, obrigado aí em nome da Clínica Obstétrica, viu? Parabéns pela aula. Imagina, eu que agradeço. Isso aí, Silvia. Recebendo aí os aplausos, agradeço novamente. O pessoal gostou bastante. Vamos ver se quando tiver a oportunidade de você vir presencialmente para a gente retomar esse assunto, acho que seria muito legal. E a gente Vamos combinar. Isso, a gente conversa também com todos os físios, com as nutris, enfim, todo mundo acompanha, que eu acho que é um assunto que interessa a muita gente, né? Então, agradeço novamente, muito bom poder contar com você, obrigado pela disponibilidade aí, tá bom? Imagina, eu que agradeço o convite. Até mais, gente, mais dúvidas Valeu, podem senhora. me mandar por e-mail. Obrigada. Tá joia, brigadão. Tchau.